Olá, prazer, meu nome é Edward Belloni, eu sou um dos pastores aqui da Lagoinha Matriz e estou feliz. Estamos encerrando Ezequiel. Na realidade, estamos no penúltimo capítulo, no capítulo 47. Queridos, como eu cresci, como Deus tocou em mim na leitura de Ezequiel. E te faço um convite, caso você perdeu algum desses capítulos expostos aqui pelos irmãos, vai na playlist da Lagoinha, Escola Bíblica Dominical, lá vai estar todos os capítulos expostos. Não deixe de participar, de olhar, de estudar. Sabe, queridos, chega uma época na vida da gente que a gente não quer mais viver em águas rasas. E para que a gente venha desfrutar do Senhor, a gente tem que fazer um esforço de dedicar para mergulhar em águas profundas. E olha, sobre o tema águas que não param no altar, é que eu vou estar ministrando nessa aula da Escola Bíblica Dominical. E é interessante, eu te convido a mergulhar comigo essa questão de Ezequiel. O livro de Ezequiel, ele é um livro escrito no exílio. A gente já viu tanto sobre esse profeta, quando Deus tirou sua esposa, a menina dos olhos, quando ele fez os seus atos proféticos, pagando preço sobre Israel, falando sobre Israel, usando o seu corpo, as suas atitudes. E como a gente foi impactada ao longo da história, aprendendo deste livro sobre o caráter de Deus, aprendendo desse livro como Deus é misericordioso. E neste final, de Ezequiel 40 ao 48, que ali é onde Deus está reconstruindo, está restituindo Israel, é onde que a gente começa a compreender como Deus é zeloso. Como eu cresci dentro desse livro, aprendendo sobre a matemática de Deus, sobre como Deus ele age com lógica, como Deus tem um padrão e ele não aceita a adoração, oração fora do padrão dele. Como eu cresci, como este livro mudou a minha vida. E eu te convido nessa aula, como sempre, porque os versículos são enormes e o nosso tempo é curto, eu vou estar falando deste livro, desse capítulo em si, Ezequiel 47. Eu queria e vou estar ministrando sobre blocos. E aí eu vou estar te pedindo para ser em casa, seja um bereano, lê todo o capítulo, não deixe passar versículo nenhum, porque eu vou estar expondo sobre blocos, tipo, eu vou começar, Ezequiel 47, de 1 ao 12, aí você lê o bloco, para você entender a ideia a qual está sendo ministrada aqui. Mas eu quero te convidar primeiramente a curvar sua cabeça e vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de expor a Tua Palavra, concede graça, temor ao pregador, a expor as Tuas Escrituras com fidelidade, e que o Senhor possa impactar cada vida que vier a ver, que vier a ouvir, que vier a estudar, em nome de Jesus. Nota, bloquinho de nota, Bíblia, vem comigo. Ezequiel, sobre esse título, águas que não param no altar, o texto em si, ele vai falar, e eu vou ler ele aqui meio que pulado alguns versículos, para a gente ter uma ideia central, e depois você vai lendo aí em casa comigo. Diz assim, primeiro versículo, Ezequiel 47, depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saiam as águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam debaixo deste lado, direto da casa ao sul do altar. Agora pula para mim aí para o verso 4, e mediu mais côvados, e me veio passar pelas águas, as águas que davam pelos joelhos, outras viu mil vezes, e vês passar pelas águas, e dava pelos lombos. No verso 5, e mediu mais 1000, e era um rio, que não podia atravessar
porque as águas eram profundas, águas que se desviavam, passa um nado, rio pela qual não podia passar. E disse: viste isso, filho do homem? Então levou-me a me ver, a voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, verso 7, eis que à margem do rio havia um grande e abundante árvore, de um dos seus lados. Então ele disse: essas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. Vou parar por aqui só para a gente ter um panorama, e aquilo que eu disse, acompanha aí versículo por versículo, faz a leitura completa e eu vou estar no bloco. Este bloco é interessante, dentro deste contexto. Ezequiel, ele está no bloco final, o templo foi restaurado, a presença voltou, agora a vida começa a fluir. A ordem é crucial, Deus restaura o centro, depois restaura o mundo ao redor. Sem templo não há rio, sem presença não há vida. Deus não começa a mudança pela periferia da vida, mas pelo centro. O que esse bloco do 47, 1 e 2 tem a nos ensinar? A água sai debaixo do templo. Ah, queridos, a água não vem da chuva, não nasce do esforço humano, flui do santuário, não cai do céu, não nasce da terra, não é produzida por homens, ela flui do santuário, do lugar da presença divina. Isso é um eco direto de Gênesis 2, não é água simbólica de esforço humano, é vida que procede de Deus. O que não nasce da presença pode até emocionar, mas não sustenta a vida. O que a gente aprende aqui na leitura de Ezequiel 47, é que Deus, ele vem restaurar Israel, e ele deixa um recado direto a Israel: olha, não é pela periferia, não é pelo mundo afora, não é periférico para as outras nações, não, é pelo centro a qual vai fluir as águas. E como a gente leu aqui, as águas vai pelo joelho, depois cobre, não tem nem como você andar, é uma simbologia direta da presença de Deus. E aqui fica o meu convite para você refletir, como que você tem caminhado na vida, como que você tem caminhado com o Senhor. Você tem sido como aqui Ezequiel 47? Você tem buscado fluir à margem dentro do rio, ou você tem procurado às vezes se afogar na presença do Senhor? Voltando, olha, queridos, tem muita gente que só fica na margem e tem medo de mergulhar, e o livro aqui nos convida: vai mergulhar na presença de Deus, vai se afogar na presença de Deus, porque é somente a presença de Deus que muda a sua história, é somente a presença de Deus que muda a sua história, sua família, que muda seus problemas, que muda a sua ideologia. Somente a presença de Deus que pode te salvar, te curar, somente a presença de Deus que pode cicatrizar a tua ferida. E aqui, Ezequiel tendo uma visão do que é mergulhar em Deus. Como você tem vivido a sua vida? Como você tem vivido o seu dia a dia? Você mergulha em Deus como? A sua vida de disciplina é como? Você é uma pessoa de oração? Você é uma pessoa que lê a palavra? Você é uma pessoa de comunhão? Você é uma pessoa que preza pela verdade, que preza ter o caráter de Cristo? Como que você tem mergulhado? Quando você está com um problema real, o seu problema, você chega, deita e dorme, ora 5 minutos, ou de fato, o seu coração angustiado se entrega, derrama ao Senhor horas e horas pela presença dEle? Você não sai de lá, não é pelo prazer de ter uma resposta, mas é pela presença. Ei, você tem noção que Ezequiel está falando da presença? Muita gente quer vida abundante, sem altar, sem santidade, sem comunhão real, mas Deus não
irriga desertos a partir da margem. Ele começa pelo centro. O que Ezequiel 47 tem nos ensinar, que Deus, ele não rega deserto pela margem, é pelo centro. Muita gente quer vida abundante, sem altar, sem santidade, sem comunhão. Ezequiel 47, o fluir do rio de Deus, as torrentes das águas purificadoras, elas nascem de um coração que quer comprometimento com o Senhor, que quer ter uma aliança real e visível com Deus, que quer de fato ser tocado pelo Senhor. Sabe o que eu mais ouço por aí, quando eu vou fazer algum atendimento para algum irmão, que quando está vivendo crise, casamento está desmoronando, a dívida está lá em cima, o desespero bateu, aí você pergunta para o irmão: irmão, como está o seu derramar com Deus nessa situação? Ah, pastor, eu oro só 5 minutos. Isso não é derramar, isso não é querer vida abundante. E olha, vida abundante que Jesus chama lá em João, não é ser melhor em tudo não, é ter qualidade de vida no seu caráter. É qualidade de vida no caráter. Ter vida abundante é ter caráter em excesso parecido com Deus. E como que muitas das vezes aqui em Ezequiel 47, você pode perceber pela leitura do texto, que muitas das vezes nesse verso, muitas das vezes a água que sai debaixo do templo, ela sai para quem tem compromisso. A água que sai debaixo do templo, ela sai para quem realmente quer ter altar, para quem quer ter santidade, para quem tem comunhão real. Essa é a água a qual Ezequiel chama a atenção na visão, e qual Deus chama a atenção na restauração de Israel. No bloco 2, no 47, do 3 ao 5, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos, que é o início desse processo, tornozelo, ombro, e vai aprofundando, até você se perder. Águas no tornozelo, no joelho, na cintura, até se tornar um rio intransbordável. Deus, ele está querendo derramar no seu coração águas na sua casa, para transformar aí um rio intransbordável, um rio que as pessoas não vão conseguir passar, e quando passar por ele vai ser tocado pela graça que flui do trono. Mas para isso, querido, tem que ter arrependimento, tem que ter mudança, tem que ter, como o povo de Israel, o povo remanescente, sentir saudade da terra de Sião, sentir saudade de quando Deus manifestava em glória, quando Deus participava dentro do templo, manifestava a sua glória. Tem que ter saudade do movimento do Senhor. Ei, querido, para pensar, tem quanto tempo você não ouve a voz do Senhor, tem quanto tempo que você não tem uma experiência com Jesus, tem quanto tempo que a sua vida não é tocada ou transformada? Com todo respeito, para de ser religioso, você está enganando a você mesmo, você está colocando você mesmo numa forca. Para de ser religioso, quebra isso na sua vida, muda a metodologia, a trajetória, se entrega ao Senhor. Deixa o rio transbordar, deixa seu coração fluir. Esse choro aí reprimido, joga para fora, mas joga na presença do Senhor. Ah, querido, essa ferida que está doendo, que você acha que ninguém vê, o Senhor vê. Devolve essa ferida para o rio de vida. Sabe por quê? O que Deus procura dentro desse condicionamento é um crescimento que Deus faz produzir naqueles que adoram Ele de verdade. O crescimento de Deus, ele é progressivo, ele é orgânico e é fora do controle humano, mas só cresce quem de fato quer ter comprometimento com o Deus de Israel. Como a gente aprendeu com este livro,
como a gente viu um povo arrogante, que pagou um alto preço e foi exilado. E como a gente aprende com o caráter de um Deus que busca este povo com amor, que busca este povo com misericórdia de aliança. Olhando lá para a Babilônia, muitos se contaminaram com a comida do rei, com manjares da Babilônia, mas poucos que se voltaram, Deus se fez fiel e permaneceu, falando das suas promessas, falando da torrente das águas purificadoras, falando que essas águas mudam e transformam, que tem muito que sai do trono diretamente do rio de Deus. Oh, rio de Deus, passa sobre nós. Ezequiel não aprofunda o rio, ele apenas mede. O que nasce de Deus cresce além do nosso controle. Sabe por que muitas das vezes você se sente travado? Você já se perguntou se veio de Deus mesmo? Se é do Senhor? A gente que quer pular etapas, nadar sem andar, autoridade sem profundidade. Deus não forma pessoas profundas por meio de saltos, mas por permanência. Sabe o que Deus avalia aqui, o que Ele chama atenção, nesse segundo bloco de Ezequiel 47? Como tem sido a sua constância, como tem sido a sua permanência, como que você tem permanecido com Deus, como que você tem perseverado. Você é aquele cristão, eu oro 5 minutinhos antes de dormir, e está tudo bem meu dia? Eu sou aquele que levanta e fala, oi Senhor, 2 minutinhos e tchau, vou para o meu dia a dia. Ou você é aquele cristão que se humilha, que tem tempo de oração, que sabe que ter tempo com Deus não é perder tempo em nada. Você tem prazer na presença, você tem prazer em estar com o Senhor, em mergulhar nele. Ou você é aquele simplesmente que só quer pular a etapa. Muitos querem dons sem caráter, autoridade sem submissão, experiência sem disciplina, rio sem nascente. Queridos, com o Senhor não tem jeito. Dons sem caráter, a gente vê tantos escândalos por aí. Autoridade sem ser submisso, como que você quer isso do Senhor? Experiência sem disciplina. Se você de fato não mudar a sua mente, se você de fato não colocar no seu coração algo diferente, você vai viver na mesmice, dia após dia, ano após ano, sem experiência, sem mudança, sem um toque divino. A profundidade espiritual é consequência de fidelidade cotidiana, é consequência da felicidade, da fidelidade do cotidiano, do dia a dia. A profundidade espiritual é consequência disso. Não existe nada fácil, não existe nada raso, aonde que muitas das vezes a gente se mistura e acha que a teologia do drive-thru, que pega rápido, compra rápido, a teologia eu vou ali e vou fazer, ou vou ter um relacionamento rápido com Deus, não funciona. É perseverar com profundidade, dia após dia, com mais intensidade. Aí sim, querido, você vai fazer o céu se abrir e o rio descer. Mas no reino, quem não aprende a molhar os pés, não suporta a correnteza. Você precisa aprender a passar pelos processos. Você precisa aprender a ter uma vida devocional disciplinada. E eu não estou falando nada daquilo que eu não vivo, não. Não é fácil para mim, às vezes, assentar, ler, preparar. Às vezes cansa, mas não, o esforço não é por mim, não é para mim, é pelo Senhor, como graça. E me esforçar, estar na presença de Deus, que às vezes custa. Mas o refrigério da graça, do poder, da experiência. Queridos, você não tem noção como é bom, você está em momentos a sós com Deus,
e o de repente do Senhor acontecer no seu quarto, o de repente do Senhor invadir o seu coração, o de repente do Senhor te inundar com rios de água vivas que transforma, aquilo que estava preso, a angústia, a dor, vai embora. Às vezes o problema nem foi solucionado, mas a paz que excede todo entendimento, ela prevalece em meio à tribulação, ela prevalece em meio à perturbação, porque não importa se foi resolvido ou não, o importante é que o Senhor está comigo, e uma das suas promessas é: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Oh, aleluias, louvado é o teu nome, Senhor. No verso 6 ao 8, tem uma parte bastante interessante, a vida que nasce na morte. Eu vou ler o 6, depois você complementa aí o 7 e o 8 na sua casa. Diz o 6 assim: e disse-me, visto isto, filho do homem, então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Vou ler o 7. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia um grande e abundância de árvores, de um e de outro lado. Complementar o 8. Então disse-me, essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. E será que todas as criaturas vividas passam por onde quer que entram estes rios, viverá? Haverá muitíssimo peixe, porque lá chegará essas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entra este rio. Será também os pescadores estão em pé junto dele? Desde até em Grai haverá lugar para entender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar, grande multidão excessiva. Dentro dessa questão, eu li até o 11 aqui, para tentar contextualizar a diferença em Ezequiel 46, 6, do 6 ao 8, o ponto mais baixo da terra, que ele está dizendo, o excesso de sal, o símbolo máximo de esterilidade. O texto é escandaloso, a vida não contorna a morte, ela a invade. Deus não evita o mar morto, ele transforma. Está dizendo, dentro de uma questão simbólica, é que a vida de Deus, ela invade onde está morto, e aonde está morto Deus transforma. Deus não trabalha só onde há potencial, ele trabalha em histórias fracassadas, em famílias quebradas, em almas saturadas de sal, onde tudo morreu, o rio chega, onde Deus chega, nem a morte tem a palavra final. Este pedaço em específico, ele está dizendo que Deus, ele transforma onde ninguém mais vê. Talvez você esteja como ali, o rio onde que vai desaguar com bastante sal, que é o símbolo máximo de ser esterilizado, mas Deus está dizendo, se está tudo ruim, me entrega que eu transformo, me entrega que eu faço. Ou seja, aonde o rio de Deus chega, a morte transforma em vida. O maior milagre é este. Muitas das vezes você está aí desanimado, está com depressão, você está sem o sentido da vida, já pensou ter autoextermínio várias vezes. Não, querido, abre o teu coração, deixa o rio de Deus entrar, deixa o rio tocar, porque aonde está morto, ele vai transformar em vida, ele transforma em vida e vira vida abundância, aonde seu caráter transformado em Cristo Jesus, e você vai poder andar de glória em glória e ter relacionamento com o eterno Deus Todo-Poderoso. Como é importante conhecer o caráter do Deus que a gente serve, como é importante relacionar com Deus, sem teoria, sem personagem, simplesmente com o coração aberto, simplesmente com o coração desejoso. Você tem tido vontade real de encontrar com o Senhor? Pare um minuto, pare para pensar,
Para que tanta correria? Para que tanto ativismo religioso? Para que você está fugindo da realidade? Ei, não precisa fugir da realidade, não. O Senhor transforma essa realidade em vida. O que é morte, para Ele, é vida. Abra o teu coração e deixa o rio fluir. No bloco 4, a gente vai ver uma fecundidade. No bloco 4, do verso 47, do 9 ao 10, leia aí comigo. Peixes em abundância, pescadores trabalhando, economia restaurada. A linguagem aqui vai te remeter a Gênesis, vida, multiplicação e abundância. A restauração não é só espiritual, é social, econômica e comunitária. Quando Deus restaura, até o trabalho volta a fazer sentido. Geralmente, muitas das vezes, o que a gente pode aprender com esse texto é que quando perde o sentido, é porque de fato está faltando Deus no centro. Está faltando Deus fluir no centro. Porque quando Ele flui, tudo volta a ter sentido. Aqui o próprio texto te remete a Gênesis, com plenitude do Senhor. Ei, vamos parar para pensar um pouco aqui filosoficamente, com toda liberdade e com amor. Por que que às vezes a gente se machuca tanto? Você já parou para pensar por que você fica se dando como ferido a si mesmo? Se o caminho mais fácil é buscar Deus, ponha isso na sua mente. Ei, estar com o Senhor não é perda de tempo, é sobrevivência. Seja inteligente, como eu tenho aplicado na minha vida. Passa a buscar Deus por necessidade. É como o peixe que não pode viver fora d'água. Você não consegue respirar se o Senhor não tocar na sua alma. Ei, para com esse vazio, para com essa entrega inútil, para com essa vida sem sentido, porque quando o Senhor é o rio total disso tudo, quando Ele é o centro de verdade, até seu trabalho volta a ter sentido. O que que Deus está nos ensinando? Tudo passa a ter sentido de novo, a família passa a ter sentido, o casamento passa a ter sentido, o filho que você olha que às vezes é problemático, você não consegue ver mais problema nele, você começa a ver sentido em Deus trabalhar na vida dele, os problemas passam a ter sentido, tudo passa a ter vida. Por que nos machucamos? Por que escolhemos o caminho mais difícil, a distância do Senhor? De fato, não conhecemos a presença. De fato, a natureza pecaminosa que habita em mim e em ti, corre da presença, corre de viver algo com o Senhor. Eu sempre digo isso, está sendo redundante nas minhas mensagens, mas eu preciso reforçar. A fé bíblica não é alienação da realidade, ela recria a realidade. Não foge da realidade, encara ela com o Senhor dos Exércitos. Quando o rio passa, a família se levanta, os trabalhos florescem, a esperança se organiza. Deixa o rio passar, deixa o rio passar, deixa o rio passar. Ei, pode até parar a escola bíblica aí, dá um pausa, dobra o joelho, põe um louvor, mas deixa o rio passar, deixa o rio passar, deixa o rio passar, deixa o rio, Senhor, te abundar, te encher. Deixa o rio do Senhor te tocar, deixa a graça te envolver, deixa o perfume do Senhor entrar no seu lar. Aleluia. 47.11. Charcos e pântanos ficaram para o sal. Ezequiel 47:11, ele fala que nem tudo é apagado,
nem tudo é transformado, resta permanecer. O sal prevalece, purifica, serve às vezes como instrumento. Nem tudo que Deus preservar é porque Ele aprovou, às vezes é porque Ele ensina. E aqui ele vai mudar radicalmente o teor do texto. Ele vai dizer que essa busca do Senhor é a transformação real. Só que muitas das vezes, quando não conseguimos essa aprovação, não é porque Deus nos negou, é porque Ele está nos ensinando. Deus não remove, muitas das vezes, a memória do passado, não mantém as feridas, como Ele está falando no texto, muitas das vezes, nesse simbolismo. Deus às vezes mantém as feridas justamente como uma forma pedagógica de nos ensinar, de uma forma pedagógica de nos manter humilde, de uma forma pedagógica de nos manter dependente e vigilante. Deus cura, mas não anestesia a história. O que Ezequiel está nos ensinando, que apesar do povo viver tudo o que ele viveu, Deus não ia apagar e deixar, vamos viver só porque hoje o meu rio é abundante e eu transformo. Não, eu vou transformar, tem abundância, mas dentro desse período, dentro desse princípio, eu também deixarei as memórias, para que jamais a gente esqueça de onde caiu, ou jamais a gente esqueça com arrogância daquilo que Deus fez na nossa vida. E não é assim na nossa vida? Não é assim na nossa prática? Pense comigo ao longo das histórias bíblicas. Jacó manca, mesmo depois de ter um encontro com Deus. Paulo carrega o seu espinho. Israel lembra do Egito para não repeti-lo. Então Deus está dizendo que o rio passa, o rio transforma, e aqui o texto muda de tom radicalmente, porque Deus também chama a atenção por um paradoxo. Eu faço um milagre, eu faço acontecer, mas eu também, às vezes, eu também não apago as memórias, para que vocês não esqueçam aquilo que eu sou. Porque, irmão, venhamos e convenhamos, nós conhecemos a nossa natureza. De fato, se Deus não deixar isto, a gente esquece, e de fato, rapidamente, a gente se desvia do Senhor. A maturidade cristã não consiste em esquecer o que feriu, mas em não ser governado por aquilo que nos feriu. Isso é uma maturidade cristã, é isso que Deus ensina, que a gente não precisa ser governado pelo aquilo que te feriu. Você pode lembrar dos milagres e do fluir de Deus, mas você pode lembrar, entendendo que isso não te governa, isso não te domina. O Senhor é maior e Ele sabe o porquê deixou isso. No bloco 6, vida que não se esgota, em 47:12, a árvore frutifica todo mês, as folhas curam, nada é desperdiçado. É praticamente uma lembrança de Apocalipse 22:1-2, depois você abre aí, e de Salmos 1. A criação inteira é curada, até as folhas têm propósito. Onde Deus reina, nada é inútil, nem o que parecia sombra não é desperdício. A vida do Espírito Santo, a vida qual Deus pede para a gente viver dentro do Espírito Santo, ela trabalha essa dependência da estação, ele trabalha essa dependência de não se esgotar, de não se esvaziar, mas ele trabalha a questão da vida, não como uma forma de esgotar, mas de uma forma de suprir nele, na necessidade dele. Ah, meu querido, Ezequiel 47 mostra isso com clareza. A água, o rio, a vida multiplica, as folhas continuam curando. Não é a questão de um êxtase espiritual, é um processo contínuo de vida. E Jesus afirma isso lá em João 7. Do seu interior fluirão rios de água viva, interior constante que transborda. O que a gente tem que aprender aqui, o que a gente tem que instruir dentro de Ezequiel, deste livro que nos marcou, que o final do livro, a qual Deus quer restaurar Israel, Deus ele está preocupado com corações que passaram por situações
por traumas diversos, que não vai deixar a ferida governar, mas vai ser governado por Ele. Pessoas que de fato querem se relacionar com Ele, pessoas que de fato querem conhecer o caráter de Deus. Ei, eu te fazer uma pergunta, será que aí com você pode me responder? O Deus que você serve, quantas vezes você pode falar do atributo dEle e da beleza de Deus? Quais são o Deus da beleza? O que tem na beleza de Deus? O que você pode contemplar, adorar, falar sobre a beleza do Senhor? O que você tem para falar do caráter dEle no seu dia a dia? A sua fidelidade, a sua longanimidade, a sua misericórdia, a sua bondade. O que você tem para proclamar, sem pedir Deus nada? Simplesmente adorar Ele, pelo aquilo que Ele é. É isso que Ele busca aqui do povo da aliança. O que Ele busca do povo da aliança é fidelidade. O que Ele busca do povo da aliança são pessoas a qual tem compromisso com Ele, em honrar Ele, em seguir os mandamentos a qual Ele deu. A lei aponta para a performance com Deus, mas a graça nos converte e nos constrange, porque o próprio Deus se fez carne, e fazendo-se carne, Ele experimentou conosco a humanidade, e Ele vem nos ensinar a se comportar em meio à terra. Ezequiel, ele tem a nos ensinar como Deus é fiel, como que Deus, Ele tem buscado pessoas que possam transbordar a fidelidade. Hoje, você pode me responder uma pergunta? O Senhor dos Exércitos, Ele pode confiar em você? O Senhor dos Exércitos pode confiar um chamado? Ele pode confiar a você? Ele pode te confiar um cargo? Ele pode te confiar uma autoridade? Você tem feito com o Senhor uma busca intensa de ser chamado amigo de Deus? Ou você tem a mentalidade de ser escravo? Ou você tem a mentalidade de ser pedinte, que não tem relacionamento com o Pai, que não conhece o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo? A pergunta que não quer se calar: o Senhor, Ele pode confiar em você, para que os rios, torrentes das águas purificadoras, possa fluir sobre a sua vida, fluir no seu trabalho, fluir na sua casa, fluir na sua família, fluir para quem está morto? Podemos chegar em uma conclusão. Ezequiel 47, ele é um espelho, ele é praticamente algo que Jesus vem nos ensinar lá na frente, sobre João 7, 37 e 38, os rios de Deus, o templo definitivo, a fonte da água viva, é simplesmente Jesus. Jesus é o templo definitivo, a fonte da água viva, o rio que vence a morte. Quando o templo está no lugar, o rio flui. Quando o rio flui, a morte perde espaço. E onde Deus está presente, a vida sempre encontra um caminho. O que a gente tem para aprender com Ezequiel 47 é algo que nos transmite praticamente para o Novo Testamento. Se a sua vida, ela tem sido seca, se a sua vida tem sido sem sentido, eu te peço para você fazer uma reflexão de como tem sido a sua comunhão, como tem sido a sua aliança, como tem sido o seu dia a dia. E ei, precisa responder para mim não, responde para o Espírito Santo e a sua consciência. Responde para o Espírito Santo, como que tem sido o seu dia a dia? Você tem de fato agradado a Deus? Você tem de fato sido servo do Senhor, amigo dEle? Ah, querido, está no meu coração algo muito profundo. Eu não quero ser mais o mesmo. Que o Senhor, por misericórdia, Ele possa fazer na minha vida e na sua, transbordar o rio. Que a gente se
perca dentro deste rio de graça, desse rio de cura, desse rio de amizade, que a gente se perca dentro desse rio com alegria, que a gente se perda dentro desse rio com o sentido da vida voltando de novo, com a vida, aonde a vida, ela toca na morte e a morte bate em retirada, aonde a vida, ela volta a sorrir, aonde que a sua vida hoje é preto e branco, volta a ser colorido, querido, como um símbolo da própria natureza e da biologia, como borboleta, a gente possa sair do casulo e possa voar na liberdade do Espírito, voar com leveza no coração, voar com leveza sem culpa, voar com leveza no Espírito, e ser alegre e mergulhado neste rio, que este rio da torrente das águas purificadoras possa purificar a mim e o seu ser, possa purificar a nossa nação, possa purificar a nossa igreja, que a gente venha ser este canal do Senhor. Ezequiel 47, como o próprio livro em muitos lugares, como um símbolo, nos leva a entender muitas das vezes o Salmo 1, bem-aventurado, que podemos ser bem-aventurados, que a gente seja a árvore que cresce perto deste rio, que você venha frutificar, que você coloque um propósito no seu coração, sinceridade, sem hipocrisia, coloca amor nas minhas palavras, para eu e você deixarmos de ser hipócritas e vivemos uma vida de verdade. Chega de hipocrisia, que Deus venha trabalhar no meu caráter, no caráter meu com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família, com a minha igreja, que Deus trabalhe no seu caráter. Chega de viver o mesmo, chega de viver a mediocridade do cotidiano, do dia a dia, chega de viver coisas que não vão mudar a gente, que não vamos fazer diferença na vida de ninguém. Chega de ler a Bíblia buscando benefício, que a gente passe a ler a Bíblia para que ela venha nos confrontar, nos ferir e nos transformar. Queridos, que este rio possa tocar no meu e no seu coração, que este rio seja uma resposta de Deus, que este rio seja o desejo ardente da sua alma, como uma coça, corre ali para a água e sente o cheiro, que a gente venha viver com o perfume de Cristo, que a gente não se contente em dar migalhas, e não se contente em ser mendigos espirituais, de ficar pedindo favores ao Senhor, mas que a gente se assenta no lugar de príncipe, e na mesa comemos o melhor em comunhão com o Pai, Filho, Espírito Santo, a igreja e os irmãos. Irmãos, que Deus nos conceda graça, que o Senhor, através desse estudo, nos conceda sabedoria, que a misericórdia do Senhor venha ser comigo e com a tua família, que a gente venha aprender que as águas que não passam, as águas do Senhor, que não passam somente em branco nas nossas vidas, mas que elas passam pelo altar. A água do Senhor, que não para no altar. A água do Senhor, que ela não vem parar somente no altar, que ela vem chegar na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, nos seus filhos. Que este ano, você tenha um ano de transformação, o ano a qual o seu caráter seja tocado profundamente pelo Espírito Santo. Que as águas que não do Senhor, que não parem somente no altar, que elas fluam como semente de vida. Feche os olhos, vamos agradecer. Pai, obrigado por esse estudo, que o Senhor venha falar cada dia mais no meu coração, no coração dos irmãos, que as águas do Senhor não parem pelo altar, mas que eles possam fluir e nos inundar, nos encher, nos alagar na tua presença, para a glória do Deus triuno, agora e eternamente. Amém. Queridos, fico feliz
A gente está finalizando aqui, penúltimo capítulo de Ezequiel. E, mais do que isso, que você acompanhe a Escola Bíblica conosco e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Muito obrigado. Amém.